pessoal, mais uma vez o nosso encontro aqui, né? Hoje para a gente falar sobre um assunto que é muito polêmico, né? E um assunto que levanta muitas dúvidas, né? Muito bem, lembrando que meu nome é Hélio, né? Eu sou proprietário e instrutor, né, da Hélios Treinamento e Desenvolvimento, né? Uma empresa voltada para o treinamento de câmbios automáticos e câmbios automatizados. Vamos lá, hoje o assunto é sobre fluidos de transmissão automática, né? Muito bem, meus amigos, existe no mercado, né, uma grande dúvida, né? Devemos substituir o fluido? Não devemos substituir? Qual a quilometragem? Né? Como que isso acontece? Muito bem. Primeira coisa que nós precisamos entender, meus amigos, é que o câmbio automático, né, a transmissão automática, ela é um sistema hidráulico, né? Portanto, precisa de fluido trabalhando sob pressão. Muito bem. O fluido dentro de uma transmissão automática, meus amigos, desempenha diversos papéis, tem várias funções, né? E também várias responsabilidades. Então, ele é responsável por fazer a vedação interna do câmbio, contribuir para isso, né? Fazer a troca de calor, né? Atuar como um fluido hidráulico mesmo, né? Então, enfim, fazer a limpeza. Então, existem várias atribuições para o fluido da transmissão automática. Muito bem, ocorre que ao longo do tempo, né, esse fluido, sim, ele vai se degradando, ele vai sofrendo alterações, né? Os seus aditivos, as suas qualidades, elas vão se perdendo ao longo do tempo, né? Então não existe um fluido que ele tenha uma vida eterna, né? Muito bem, e a troca de fluido, a troca do fluido é uma das principais, se não única manutenção preventiva que eu posso fazer numa transmissão automática, né? Então, alguns câmbios ainda permitem, por exemplo, que eu faça a troca de fluido e a troca do filtro, né? Mas existem diversos modelos de câmbio que eu não consigo ter acesso ao filtro, né? Então, só me resta fazer o quê? A substituição do fluido com uma manutenção preventiva, né? Muito bem. Aqui nós podemos perceber, né, que nós temos vários tipos de fluido, né? Várias colorações, várias características de fluido, né? Então, meus amigos, né, como eu falei, o fluido ele tem diversas responsabilidades e diversas funções dentro de um câmbio, né? Então, vejam bem, aqui eu tenho um fluido com uma aparência leitosa, né? Esse fluido aqui, ele foi contaminado por água, né? Então, no momento em que o fluido é contaminado por água, esse fluido, ele não serve mais para a caixa de câmbio, né? E a caixa de câmbio também já ficou comprometida, né? Por quê? Porque a presença de água dentro do câmbio faz com que os elementos de atrito, né, os discos de composite, os discos revestidos, eles se descolem dos seus discos de aço, né? Então é um câmbio que, no momento que isso aqui acontece, eu preciso fazer o quê? A manutenção obrigatória do câmbio, né? Agora um detalhe interessante, né? Para quem pensa que um fluido não deve ser substituído, né? Vejam bem uma situação. Aqui eu tenho um fluido novo, né? Então a gente percebe que está com uma coloração bonita, né? Se eu virar esse frasco, a gente vê que esse fluido ele se movimenta com uma facilidade muito grande, tá? Com uma viscosidade perfeita, né? Então, uma fluidez boa, né? Então a gente percebe o quê? Que esse fluido está ok. Aqui nós vamos perceber, né, o mesmo fluido. Esse aqui é o mesmo fluido desse aqui, né? Só que esse aqui já é um fluido extremamente comprometido, de uma caixa também já bastante comprometida, né? Então, se a gente perceber, né, quando eu virar aqui, ó, olha como é que a situação muda, né? Percebam que esse fluido preto, né, ele tem uma diferença grande, uma dificuldade maior de se movimentar, né? Então, meus amigos,
A própria coloração já indica de que um fluido ele vai se deteriorando sim, né? Se esse fluido não se deteriorasse, se ele não sofresse alterações ao longo da sua vida, ele também não alteraria a sua cor, né? Então, um fluido hidráulico de uma transmissão automática, ele precisa sim ser substituído, né? Então, vocês devem estar se questionando, né, nesse momento, qual que é a quilometragem correta para a substituição do fluido. Vejam bem, existem as indicações do próprio fabricante, né? E existe também o bom senso, né? Vejam bem, um veículo de uso severo, né? Um veículo de uso severo, é ideal que se faça a substituição do fluido com uma média aí de 40 a 50 mil quilômetros, né? O que é um uso severo? Um veículo que traciona grandes cargas, um veículo que é submetido a um trânsito intenso, né? Então esses são veículos que são considerados veículos de uso severo, né? Então a gente deve fazer essa substituição do fluido em torno de 40 a 50 mil quilômetros em média, né? Lembrando que no momento em que eu faço uma troca com 40, 50 mil quilômetros, eu não estou fazendo essa troca com 40 ou 50 mil. Esse veículo já ultrapassou essa quilometragem muito mais. Por quê? Porque nós devemos considerar que enquanto o veículo está parado no trânsito, né, ele está funcionando, né, ele está funcionando. Então, quer dizer, o fluido está sendo utilizado, né? Então é que ele arranca, que ele para, né? O momento em que a gente fica parado com o veículo no trânsito, isso aí conta também para a degradação do veículo, né? do fluido. Então, meus amigos, o fluido sim deve ser substituído, ok? Seguindo sempre a correta aplicação, né? Muitas vezes o pessoal acha que, né, a gente pode colocar qualquer tipo de fluido no câmbio. Não, né? Para cada câmbio existe um fluido adequado, um fluido específico, né? No momento em que eu faço a alteração de fluido, eu vou automaticamente alterar a característica do câmbio, né? Esse câmbio ele pode começar a ter problema de engate de marcha, ele pode ter problemas de trancos, né? Tudo pela aplicação incorreta de um fluido. Então, no momento que você for fazer a substituição do fluido, coloque o fluido correto, o fluido recomendado pelo fabricante, né? Faça a troca de uma maneira adequada também, né? Nós podemos fazer uma troca, existem alguns tipos de troca de fluidos, né? Uma troca parcial, onde a gente esgota todo o óleo que tem dentro da caixa e repõe o que saiu lá de dentro, acertando o nível, né? Mas lembrando que isso não me dá uma troca total de óleo. Por quê? Porque existe ainda um resquício que vai ficar dentro do conversor, vai ficar no corpo de válvulas, né? Então eu não vou ter uma troca total. E existe a troca feita pela máquina, né? Que a gente conhece como processo de diálise. Então aí sim eu consigo drenar todo o óleo de dentro do câmbio e repor esse óleo, então, de uma maneira aí praticamente total, né? Então, meus amigos, fluido de transmissão deve ser substituído sim, tá? Não existe fluido com vida eterna, né? Então existe fluido que pode durar um pouquinho mais, outros que duram um pouquinho menos, mas deve ser feita a substituição. Ok, meus amigos? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais.